Olá, seja bem-vindo ao canal sobre a palavra. Hoje estaremos falando de mais uma curiosidade. Quem visitou Jesus no seu nascimento? Reis magos ou pastores? Na verdade, nós vamos ver que foram os dois, tá? Todos eles, então os dois visitaram Jesus. Com base bíblica, vemos que foram duas visitas diferentes. Tem pessoas que ficam surpresas quando eu estou comentando com uma outra pessoa, alguns irmãos, amigos, e falam, mas duas visitas? É porque o contexto, a tradição, né, no contexto histórico que nós temos, nos diz, dão até os nomes dos três reis magos, que eram reis magos, que eles chegaram lá na manjedoura, Jesus pobrinho, nasceu na manjedoura e tal, daquele contexto que Jesus era pobre, não podia pagar a hospedaria, que ficou num canto. Na verdade, a título de informação, José, ele tinha a profissão de carpinteiro, passou para Jesus, e ele não era pobre, na verdade, não era rico também. Era uma classe, intermediária. Vamos imaginar hoje, no nosso contexto capitalista, uma pessoa que, vamos colocar uma base, de a pessoa que ganha entre 5 e 6 mil ao mês. Então a pessoa não está vivendo na linha da pobreza, mas também tem que ser regrado para comprar as coisas, para estar administrando, né, o seu cotidiano, a sua vida diária. Mas José, ele tinha uma profissão que te dava uma certa estabilidade. Só que no contexto bíblico, para cumprir as profecias, ele foi mudando, ele não estabilizou em um local e outro. Então, para cumprir as promessas, né, as profecias que vieram falando anteriormente, tem Isaías e entre outros que falaram sobre o Messias. Isaías foi um profeta messiânico, então tem bastante coisa que Isaías vai estar profetizando a respeito de Jesus, o Messias. E Nazaré, Belém, Egito, alguns contextos e localidades tinham que se cumprir mediante a palavra. Mas José, ele tinha uma certa estabilidade. Nós vamos estar analisando esse contexto cultural que nos mostra muitas das vezes algo que não é o contexto bíblico. Seguindo, iremos analisar que os reis magos não eram reis, nem três, e não deram 3 presentes. Nós vamos estar analisando. Os presentes, na verdade, eram 3 tipos de presentes, não que eram 3 caixinhas, com cada uma caixinha tem um presente, que é o conceito que nós vemos mediante a cultura, né, a tradição das histórias que nós recebemos, né, desde cedo. E os pastores não seguiram a estrela, e sim foram guiados, ou avisados, no caso, por um anjo. Nós vamos estar analisando isso. Então, os contextos, nós vamos estar falando sobre a narrativa de Lucas e sobre a narrativa de Mateus. Então, sobre a primeira narrativa, que nós vamos estar dividindo em 2 partes, né, vamos analisar em 2 partes o relato feito por Lucas, que descreve a visita dos pastores. Então, nós vamos analisar que os pastores visitaram Jesus, já vou antecipar para vocês, visitaram Jesus logo após o seu nascimento. Já os magos, ou dito reis magos, né, como o pessoal costuma dizer, eles visitaram Jesus depois de um tempo. Tá? Então nós vamos estar analisando primeiro sobre os pastores, dividindo em 2 partes o texto de Lucas, que ele é um pouco extenso, e eu gostaria de estar exercendo a exegese, que é a interpretação do texto juntamente com vocês. Esse texto aqui está em Lucas capítulo 2, do verso 3 ao 8. Eu vou trazer o mouse aqui, alguns pontos para estar mostrando para vocês. Então, e todos, nós vamos ver quem que era esses todos aqui que está se referindo. E todos iam para a cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. Então, quem eram
esse todos que diz, todos os naturais descendentes, né, de Davi, ou aqueles naturais de Belém, que não é descendente de Davi também, mas naturais de Belém, eles foram convocados para um alistamento. Esse alistamento não é um alistamento militar, era uma contagem que estava sendo feita. O imperador na época queria contar, fazer um censo das pessoas. Então todos que eram dessa região foi para a região de Belém, cidade de Davi. Então continuando aqui diz, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Quem? José pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento. Então ainda não estavam casados, estava prometido em casamento. Esperavam um filho, no caso aí, Jesus. Enquanto estavam lá, então, outra observação que eu coloquei sempre em maiúsculo, né? Enquanto estavam lá onde? Em Belém. Enquanto eles estavam já ali em Belém, né, chegando em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui é aquele conceito que nós vemos na nossa mentalidade capitalista, que o nosso contexto cultural não é o mesmo contexto cultural dessa época, né? Nós estamos numa época capitalista, então tem várias detalhes, vários itens que nós possamos relevar aí, que nós pensamos de uma forma hoje, mas aquela forma na época era diferente. Então aqui não havia lugar para eles na hospedaria. Então no contexto capitalista que eu falei, dá-nos de imaginar que Jesus era pobrinho e não tinha lugar onde ficar. Aí dá a intenção que José era pobre. Mas o que acontece? Aqui diz que ele foi colocado numa manjedoura, né, após nascer, porque não havia lugar. Então, por causa do censo, estava cheio. Então, nós vamos imaginar hoje, nós vamos para um local, vamos ter uma festa muito grande, uma cidade, tem vários hotéis, e já estão lotados os hotéis, não tem onde você ficar. Então, de improviso, no caso aqui Jesus estava para nascer, tinham que arrumar algum local, não podia ficar ao relento. Então, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então José, não é que ele não tinha condições de pagar, mas não tinha local. Mesmo que ele tivesse dinheiro além do valor que fosse, não tinha local para ele ficar. Por isso que eles ficaram num local um pouco mais simples, e Jesus foi colocado na manjedoura. Havia pastores que estavam nos campos próximos ali do local, durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então nós vamos repassar desse ponto dos pastores para frente. Então nós vemos nesse primeiro texto aí, que todos foram se alistar na região ali para Belém, aqueles naturais dali, descendentes de Davi ou não, mas naturais dali. O local estava cheio, não tinha onde se hospedar, não por questão de pagamento, de condições financeiras, mas sim por falta de local, tá? Não importa o dinheiro que tivesse, não teria local. Aí Jesus, de improviso, foi colocado numa manjedoura. Eles arrumaram um local ali para se instalar de uma forma assim mais rápida, e o que tinha, né, disponível, porque Jesus estava para nascer. Segunda parte do texto. Nós vamos ver, essa parte é Lucas 2, do versículo 8 ao 17, a parte A. Então, pegando aquela parte de novo dos pastores. Haviam pastores, não magos, tá? Então, aqui nós vamos falar primeiramente dos pastores, que estavam nos campos próximos durante a noite. Tomavam conta dos seus rebanhos. Então, na noite que Jesus nasceu, vamos parafrasear aqui, haviam pastores que estavam nos campos próximos naquela noite, então durante a noite do nascimento de Jesus, e eles tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo, não a estrela, aconteceu que um anjo do Senhor
Apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, tá vendo? Outra indicação aqui. Na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, hoje, naquela noite que foi anunciado, Jesus nasceu. E nós temos aqui a afirmação do anjo que veio anunciar que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso lhes servirá de sinal, como que encontrarão o menino, né? Encontrarão o bebê envoltos em pano e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, que anunciou juntamente com ele, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concedeu o seu favor. Tem algumas versões que diz glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Aqui nós estamos sempre seguindo a NVI, a Nova Versão Internacional. Quando tenha diferente, alguma citação diferente, eu vou estar referindo a vocês. Seguindo, quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, para próximo, né? Estavam próximos de Belém, pastoreando. Então correram para lá no local onde foi informado pelo anjo e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos. Então eles foram lá, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E o relato que nós vemos, né, do presépio que o pessoal monta e tal, é parte dessa cena e misturam com parte da cena dos Reis Magos. Na verdade, os pastores que foram primeiro. Os Reis Magos não foi nesse mesmo momento, nós vamos estar analisando. E depois de o verem, contaram a todos. Os pastores contaram a todos o que aconteceu, o anúncio do anjo e tudo mais. Os magos, nós vamos ver que eles não saíram contando. Eles, a princípio, foram para Herodes, não voltaram para Herodes porque ele queria matar o menino, né, porque ele era perturbado e ganancioso por poder. Então, quando falar quem é o rei dos judeus, nós vamos estar analisando, ele subiu o seu coração de matar o menino. E aí foram avisados para não voltar lá. Então eles saíram um pouquinho mais quietos. Agora, os pastores, eles contaram a todos. Seguindo aí no nosso estudo, vejamos a descrição de Mateus agora. Né? Nós vimos de Lucas, que é sobre os pastores que foram avisados do nascimento de Jesus por um anjo, tá? Não pela estrela. Agora nós vamos ver a descrição da versão de Mateus, a descrição de Mateus na versão NVT, que é a nova versão transformadora, que diz em vez de magos, sábios. Podemos colocar também que esses sábios poderiam ser astrólogos reais. E como eles estavam nas cortes, na realeza, por isso que falam reis magos, mas na verdade eles serviam os reis lá do Oriente. Eles eram da aristocracia, vamos dizer assim, aqueles que ficavam dos nobres junto com os reis. Então, eles vieram do Oriente e nós vamos falar também de uma nota, né? Vai ter um trecho de uma nota na versão Almeida, Revista e Corrigida. O texto de Mateus, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, depois do verso 9 ao 12. Mas se vocês quiserem depois na íntegra ver o de Lucas, que eu falei capítulo 2 inteiro, vai dar o conceito geral do texto, o contexto e tudo mais, e Mateus capítulo 2 inteiro. A referência é de 1 a 2 e depois do verso 9 ao 12. Então vamos ver agora o relato sobre a visão de Mateus dos magos, né? Aqui nós vamos colocar na versão nova, versão transformadora, eles falam que eram sábios.
Então Jesus, ele nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, durante o reinado, o que seria por esse tempo? Nesse reinado, né, no tempo do reinado, durante o reinado de Herodes, nesse mesmo tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram. Então, nós vamos ver de primeiro assim que os pastores, logo que Jesus nasceu, na noite, eles foram avisados e foram lá visitar Jesus, encontraram na manjedoura. Os sábios foram após, e eles tinham um nível diferente, né? Eles eram da nobreza, não eram pastores, o pastor era mais simples, estavam no campo, né, cuidando das ovelhas. Os nobres serviam nos palácios, lá no caso aí no Oriente. Então, pela diplomacia, eles vieram perante Herodes para saber onde Jesus nasceu. Agora os pastores não, já foram avisados pelo anjo e foram direto. Então, por isso que eles foram a Herodes, porque pela diplomacia eles tinham que passar e conversar com pessoas que estavam também junto com os nobres, com os reis, por isso que eles foram direto a Herodes. E chegaram a Jerusalém e perguntaram, agora na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Porque eu peguei na versão da Almeida Revista e Corrigida. Tem algumas versões que falam onde está aquele que é recém-nascido rei dos judeus. Não encaixaria bem se nós formos estudar a original, embora algumas versões coloquem, né, a NVT coloca dessa forma, a NVI também, mas dá de entender recém-nascido, que seria até 28 dias de nascimento. E eles não foram visitar dentro desses 28 dias, nós vamos ver ali mais à frente, que entre 1 ano e meio a quase 2 depois do nascimento de Jesus. Que foi quando Herodes calculou mais ou menos pelo que os sábios falaram e mandou matar as crianças, querendo se livrar de Jesus. As crianças de 2 anos para baixo, já porque Jesus já tinha um tempo de nascido. Então eu peguei a versão Almeida Revista e Corrigida, que diz: onde está aquele que é nascido, não recém-nascido, é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então eles viram a estrela. Os magos, ou digo aqui, os sábios, eles viram a estrela. Por isso que eu falei, poderiam ser astrônomos, né? Pessoas que estudam as estrelas. Eles viram sinais através da estrela. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela. Então, guiados pela estrela, não foi anunciado por um anjo, que tinham visto no Oriente. Ia diante deles até que parou acima do lugar onde estava o menino, ou onde o menino estava. Agora tem uma nota importante aqui. Ele parou em cima do local onde o menino estava. Ele já não estava mais, aqui José, Maria e Jesus já estavam bem instalados lá em Belém. Eles não estavam mais naquele local um pouco improvisado devido ao nascimento de Jesus, por umas coisas feitas meio que às pressas, vamos dizer, por conta do nascimento de Jesus. Eles tinham que estar em algum local. Seguindo diz: quando viram a estrela, ficaram muito alegres. A estrela ela parou acima do local. Aí, seguindo, ao entrar na casa, então eles já estavam aqui nesse momento instalados em uma casa. Eles não estavam no improviso, como eu falei. Viram o menino com Maria, sua mãe. Então o menino não estava na manjedoura, estava com Maria, vamos dizer assim, amamentando no colo de Maria. E se prostraram e o adoraram. Então eles não se prostraram diante ao presépio, né, como é relatado para nós, a manjedoura, e adoraram. Um bebê, né, Jesus, estava com Maria, sua mãe, prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros. Vamos fazer mais uma nota aqui anteriormente. Então eles foram
os reis magos, que não eram reis magos, eram sábios, foram guiados por uma estrela e não pelo anúncio por um anjo, como os pastores. A estrela parou em cima do local, a casa onde Jesus já estava instalado devidamente, e não foram na manjedoura. Eles foram e adoraram o menino que estava com Maria, possivelmente no seu colo. E aí agora a outra parte. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Então aí eles abriram os tesouros. Não foram 3 presentes, sim 3 tipos de presente. Mas aqui na frente eu vou estar relatando o simbolismo sobre o ouro, incenso e mirra, que reflete algo bem importante sobre Jesus. Então o tipo de presente foi ouro, incenso e mirra. Não foram 3 caixinhas, um com ouro, outro com incenso, outro com mirra. Eles abriram seus tesouros e presentearam. De repente, e também não fala aqui que eram 3 sábios. Falam que os sábios, então poderia ser 2, 4, poderiam ser 3 realmente, poderia ser os 5, não sabemos, a Bíblia não relata. E eles fazem alusão, segundo a história ou a tradição, por conta de 3 presentes que eles falam, que na verdade 3 tipos, seriam 3 magos ou 3 sábios. Mas nós não temos isso na Bíblia relatado. Eles abriram os tesouros. Então vamos supor, um sábio poderia ter dado ouro e mirra, outro só mirra, outro incenso e mirra, outro incenso e ouro. Então os presentes eram 3 tipos. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois havia sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Herodes já estava furioso, tramando para matar Jesus. Então, um paralelo, estou sempre falando um paralelo dos pastores, para vocês verem a diferença. Os pastores, eles saíram falando do que aconteceu. Já os sábios, não. Eles foram já direto por outro caminho, para a sua terra, porque haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Seguindo, nós vamos estar analisando e fazendo a conclusão do que nós vamos estar entendendo dessas 2 visitas. Ora, pelo que lemos, Jesus foi visitado tanto por pastores quanto por magos ou sábios, como eu coloquei, do Oriente. Os pastores eram uma classe um pouco mais humilde, que eles pastoreavam as ovelhas ali ao redor de Belém. Os magos vieram do Oriente de longe, da aristocracia, dos nobres, que eles serviam aos reis, ali no Oriente, e consequentemente eles se identificaram, se apresentaram pela diplomacia perante Herodes, perguntando do menino. Por isso que ele falou, onde é nascido o rei dos judeus, porque causou a fúria de Herodes. Nós sabemos que tem mais Herodes, tá? Num outro vídeo nós vamos estar falando. Esse Herodes aí não é o mesmo de quando Jesus ele já estava adulto, tá? Só um adendo aí. O Herodes de Jesus, quando ele já está adulto no seu ministério, era outro Herodes. Esse Herodes aqui é o primeiro, vamos dizer assim, o pai, era aquele que, depois de um tempo, quando Jesus estava no Egito, ele morreu, e o Herodes de Jesus, quando Jesus é adulto, é outro Herodes. Seguindo, e o que fortalece essa ideia é o fato de que Lucas, ao narrar a visita dos pastores de ovelhas, voltando no primeiro relato, não disse que eles viram uma estrela, mas que foram informados do nascimento do menino por um anjo do Senhor, que desceu do céu. Portanto, esses pastores não presentearam o menino. Também tem mais esse detalhe que eu não comentei ainda. Eles foram lá e adoraram somente, eles não deram presente. Eles apenas foram ao seu encontro para adorá-lo, logo após o nascimento, quando ele ainda estava na manjedoura. Já Mateus, o relato de Mateus, ao narrar a visita dos sábios do Oriente, que eram outros visitantes, diz que eles foram até Jesus seguindo uma estrela e que o presentearam com 3 tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Agora nós vamos ver o simbolismo.
O ouro simboliza, né, ou está simbolizando a sua realeza. Jesus é o Rei dos Reis. O incenso simbolizando o seu sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote. Como nós temos também ali relatado em algumas partes bíblicas, né, no Novo Testamento. Não vou entrar muito em detalhes, mas fala Jesus, o sumo sacerdote. E a mirra o simboliza como o nosso Salvador. Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Então, cada presente, na verdade, mediante a palavra de Deus, o ouro, o incenso e a mirra, eles estão relacionados e simbolizando algo sobre Jesus. Então, sobre a sua realeza, sobre o seu sacerdócio e sobre a sua morte de cruz e a salvação que ele trouxe a nós. Assim percebemos que cada evangelista falou sobre uma visita diferente, uma visita ocorreu primeiro que a outra. Os pastores visitaram Jesus primeiro, logo após o seu nascimento, pois o encontraram na manjedoura. Já a visita dos sábios do Oriente ocorreu cerca de 2 anos, aproximadamente, após o seu nascimento, quando a família de Jesus já estava instalada adequadamente em uma casa. Herodes deduziu que Jesus poderia ter até 2 anos de idade, quando essa visita aconteceu, e por isso decretou que matassem todos os meninos de menos de 2 anos, como vemos no relato em Mateus 2, versículo 13, 14 e 16. Após esse ocorrido, agora estamos falando dos sábios, quando eles foram embora, então seguindo o texto, diz assim, seguindo o texto de Mateus, capítulo 2, versículo 13, 14 e 16. Depois que os magos ou os sábios saíram, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, para se cumprir uma das profecias. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu. Então, na mesma noite que ele teve o sonho, durante a noite ele se levantou e partiu para o Egito. Ele não esperou para o outro dia. Mediante o sonho que o anjo lhe informou sobre o que aconteceria, ele naquela mesma noite ele partiu. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então nós vamos estar analisando que aí eram 2 visitas, tanto de pastores como de magos sábios, em tempos diferentes, né? Pastores foram no início, logo no nascimento, na noite do nascimento foram avisados, e os sábios já vieram próximo, entre 1 ano e meio a 2 anos, pelo cálculo que Herodes ali fez e pediu para que matasse os meninos de 2 anos para baixo, ok? Então nós vemos aí mais uma curiosidade a respeito do nascimento de Jesus, e muitas das vezes pela tradição nós temos aquilo fixado já na mente, e até alguns que vão falar da palavra de Deus acaba se atrapalhando um pouco e misturando os 2 assuntos, né? Então nós vemos mais essa curiosidade aí mediante a palavra de Deus. Agradeço a vocês por estarem acompanhando o nosso canal, por estarem vendo nossos conteúdos. Peço que dê um like, compartilhem, tá? E se inscrevam para que nós possamos cada vez mais estar trazendo conteúdos para vocês, para que nós possamos estar aprendendo mais da palavra de Deus. Fiquem com Deus.